Bom dia, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande os momentos nos passar juntos. Hoje eu vou falar sobre vislumbre da eternidade. Agora, só que eu quero a sua permissão porque eu tenho um trabalho para desenvolver e não posso parar. Eu devo dizer, antes de tudo, o seguinte, estive aproveitando o tempo em algumas situações. Estive lá no postinho de saúde, na unidade básica de saúde, aquele posto comprido, onde eu estive falando sobre a saúde preventiva, né? Estilo de vida, coisas nesse sentido. Depois estive gravando lá no Diogo Cabeleireiro, onde eu falei sobre o Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, a urgência e a seriedade da mensagem. Estive gravando um terceiro vídeo lá no terreno da igreja de 27º dia de Poço Comprido, aqui em Poço Comprido, onde nós estamos construindo a igreja. E lá eu falei sobre a igreja, a pedra fundamental, a importância da igreja, a reverência na igreja, a seriedade dos cultos e uma série de coisas nesse sentido. Hoje eu estou aqui nesse galpão, estou preparando a ferragem, olha, todas aquilo ali foi eu que preparei, o irmão Adilson Bispo, ele esteve me dando as orientações, eu preparei aquele material, armei aquela ferragem, já armei também algumas grelhas para a sapata e agora estou cortando o ferro para a sapata. Só que diz que enquanto descansa carrega pedra. Se eu ficar parado só gravando, eu não vou terminar o trabalho. Se eu ficar só trabalhando sem gravar, também não vou conseguir gravar. Então eu vou tentar gravar e trabalhar simultaneamente. Isso é com a sua permissão. Agora, verifique o seguinte. É bom a gente considerar uma coisa que tem um sentido especial para a gente. Tá certo? Se você não assistiu os vídeos anteriores, então eu devo dizer que no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link da playlist, onde você vai ter todos os 3 anteriores e alguns outros vídeos relacionados. Então esse é o ponto importante. Agora, vamos ao que nos interessa, vislumbre da eternidade. Eu devo dizer antes que eternidade é uma coisa muito ampla, muito profunda, muito complexa e a gente não consegue descrever em espaço de tempo tão curto. Mas pelo menos, de acordo com os ensinamentos das Escrituras Sagradas, dá para a gente ter um vislumbre da eternidade. Pensa comigo o seguinte, é bom você raciocinar comigo. Existe alguém que está profundamente interessado que as pessoas desconheçam sobre a vida na eternidade. E esse alguém, por incrível que pareça, é o inimigo. Eu não gosto nem de falar o nome dele, só para você ter uma ideia. Agora, porque se você conhecer sobre a eternidade, você vai aprender a valorizar e vai querer estar presente nesse local. Isso é indiscutível. Então, começa por esse ponto. Agora, pensa comigo uma outra coisa também importante. Raciocina comigo. Se tem alguém que está interessado que você conheça sobre a eternidade, esse é o Pai Eterno, o Criador de todas as coisas. Ele está desejoso que você conheça sobre a eternidade. Porque quando você conhece, por exemplo, se você fosse viajar para os Estados Unidos, olha, lá é bom, lá está ganhando muito dinheiro e tudo. Eu vou para lá. Está notando? É bom, eu vou para lá. Então, se você conhecer sobre a eternidade, você vai ver que é bom e vai querer ir para lá. Então, esse é o fator. E o que o inimigo não quer é exatamente que você vá para lá. Agora, uma coisa que o inimigo tem usado, um dos recursos que o inimigo tem usado para levar as pessoas a perderem a apreciação pela eternidade, é quando ele está, entendeu? Usando especialmente coisas relacionadas à Idade Média, que fala da eternidade, literatura, os filmes modernos baseados na literatura, nas gravuras, nas pinturas da Idade Média, deixam transparecer que a eternidade é apenas ficar lá diante de Deus, cantando, rezando, eternamente em uma vida diante do trono. E já seria até bom se fosse assim, mas é bem mais do que se imagina. Então, vamos dar uma olhadinha
para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Fica até o fim do vídeo, você vai gostar, tenho certeza disso. Agora, as pessoas têm usado um texto das Escrituras Sagradas que, fora do contexto ou sem uma explicação básica, tem levado as pessoas a terem uma dúvida com relação a esse assunto. Pensa comigo no que diz respeito ao seguinte: o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 42, 43 e 44, ele diz assim, olha, lembra de uma coisa, eu não estou com a Bíblia na mão. Isso significa dizer que eu não tenho nem anotação, eu vou falar mais ou menos dentro do texto e vou colocar aqui na barra para você acompanhar as referências bíblicas, para você conferir o conteúdo, não a letra em si. Então, ele diz assim, para você ter uma ideia, ele usa a expressão semeia. Quando ele está falando de semeia, é sepulta. Entendeu certo? Então, semeia-se em. Aí ele vem dizendo o seguinte, semeia-se um corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se um corpo em ignomia. Ignomia é sinônimo de vergonha. Ressuscita-se em glória. Semeia-se o corpo em fraqueza. Ressuscita em vigor. Semeia-se o corpo material, ou carnal, como você preferir. Ressuscita espiritual. Ele se apega exatamente nesse texto, fala, olha, vai ser a vida espiritual, não é material, não é espiritual, não vai ter carne lá. Então, vamos considerar, poderíamos, se for preciso, em outra ocasião, vou trazer um outro vídeo sobre esse assunto. Mas isso aqui já dá para você ter uma visão muito grande. Para você ter uma ideia, olha, foi rápido, né? Já gravando, já cortei um, só falta agora mais um. E depois mais uma série de outros. Então, para você ter uma ideia, diante dessa situação, é bom as pessoas terem uma visão. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando ele usou essa linguagem? Então, de primeira vista, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: semeia-se o corpo em corrupção. Nós estamos vivendo num mundo corrupto. Se você vai para a política, se você vai para a economia, se você vai para a fidelidade matrimonial, para onde quer que você vá, você vê que é uma situação terrível. Então, você vai viver nesse mundo corrompido, mas sem participar da corrupção. Mas lutando para não cair, ameaçado de cair a cada instante. Então, pode ser até que venha cair em determinadas situações, mas tem que suspender, cair, se recuperar de novo, voltar, lutar para não cair mais, e pronto, acabou. Agora, ele prossegue dizendo assim, ele continua falando. Depois dessa cena, ele apresenta, semeia-se em ignomia, que é sinônimo de vergonha. Se você falar que você é fiel à sua esposa, o povo vai criticar, vai gozar. Se você falar que você foi no mercado, a mulher deu um troco a mais, você devolveu o troco a ela, o povo vai criticar, vai gozar de você. Se você falar que você está procurando fazer a vontade de Deus, o povo vai criticar, vai gozar, vai chatear de você. É vergonha para esse mundo fazer isso. Mas, no entanto, semeia-se. Você tem que viver nesse mundo corrompido, você tem que viver nesse mundo de vergonha, de coisas inversa, mas sem cair. Tá certo? Você vai ressuscitar em glória. Não vai ter mais essa repreensão, não vai ter essa crítica, não vai existir isso aí para você. Então esse é o fator importante. Semeia-se em fraqueza, idoso, maltratado, caído, machucado pela vida, vai ressuscitar com vigor, com juventude. Está notando? Agora é que é o texto que pega mais, que as pessoas asseguram. Semeia-se o corpo natural, que seria o corpo carnal, ressuscita-se espiritual. Então, aí ele está mostrando, é bom entender o que ele está mostrando. O apóstolo Paulo, se você for a Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, ele vai falar sobre as obras da carne. É feitiçaria, é adultério, é furto, é crime, é tudo que você pensar.
idolatria, entendeu? Glutonaria, bebedice, tudo está relacionado às obras da carne. E o povo do mundo aqui vive desse jeito e ainda atribui que eles estão certos, que estão bons. E você vai ter que viver nesse mundo sobre a pressão e a influência das obras da carne, mas sem cair. Mas vai ficar pressionado a cada instante. Tem que segurar nas mãos de Deus para não cair, senão o negócio vai mesmo. Ressuscita-se em espírito. Não quer dizer que você não vai ter a matéria. Vai ter a matéria. Ressuscitando no espírito, você vai para Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Ele diz, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Só para você ter uma ideia, aí ele vem descrevendo o fruto do espírito. Isso significa dizer que ressurgir no espírito não quer dizer que você não vai ter matéria. Ao contrário, você vai ter a matéria. Só que você não vai estar inclinado à tendência da carne, do mundo natural. Mas você vai estar dominado pelo Espírito definitivamente. Incontaminável. Então esse é o fator. Por isso, você vai estar vivendo o fruto do Espírito permanente, normal para você. Vai ser normal isso aí para você. Então esse é o fator importante. Agora, diante dessa cena, nós poderíamos considerar que o apóstolo Pedro, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, ele diz, nós, segundo a promessa, aguardamos novo céu e nova terra, no qual habita justiça. Então, esse é o passo importante para a gente. Novo céu e nova terra, no qual habita justiça. Diante dessa cena, dá para a gente ter uma visão da situação. Dá para a gente ter uma ideia do quadro. Agora nós vamos prosseguir. Conforme a gente estava falando, e por sinal devo dizer que agora o Gabriel está aqui para me ajudar para armar a ferragem em si, né? Nós vamos agora armar. Eu estive cortando, como você viu, agora vamos continuar. É bom a gente considerar o que diz o profeta Isaías, tá certo? O profeta Isaías, no capítulo, se você for ao capítulo, vamos dar uma olhadinha, primeiro a gente vai ali para o 35, versos 6 e 7, ele fala que é interessante o que ele está dizendo, a língua do mudo vai se desprender e ele vai cantar, só para você ter uma ideia. Depois ele continua dizendo que ele vai dizer o seguinte, ele prossegue contando que entra uma outra cena interessante. Entra uma outra cena interessante. É que o surdo vai ouvir, o coxo vai andar, tá certo? Então, para a gente ter uma ideia que é uma cena bem real, bem prática, bem precisa, é bem humana. Nos versos 7, no verso 9 e verso 10, ele vai falar que os animais ferozes, não é que não vai existir animais, vai ter animais, só que os ferozes, eles ficam mansos. Então esse é o ponto importante. Agora, verifique comigo que essa cena é importante para a gente. Isso tem que haver. É um céu real, é uma terra real. A gente não pode deixar de considerar isso. Vamos pensar um pouquinho nesse sentido. Se você for dar uma olhadinha no capítulo 65 do profeta Isaías, nos versos 21 e 22, lá diz assim, e edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam. E porque os dias do meu povo será como os dias das árvores. Então, só para a gente ter uma noçãozinha, como que é o quadro. É bem prático, é bem real, é bem natural mesmo.
Olha, se fosse espírito, espírito não constrói, espírito não trabalha, espírito não come. Está anotando? Então, é você mesmo. Isso é muito importante você entender que é você que vai estar lá. Sou eu que vou estar lá pela graça de Deus. Então, se nós entendermos isso, já fica mais, assim, bem mais motivador. Aumenta o desejo. Eu quero estar nesse lugar, rapaz. Esse lugar vai ser bom demais. Então, não vai ter, certo? Não vai ter pessoas para tirar a alegria da gente, para desmontar o que você está fazendo. Vai ser um quadro bem preciso. É o que Deus tem preparado, como diz Pedro, para aqueles que o amam. Então, se a gente pensar nesse sentido, você vê que é bem lógico, é bem real. Ó, como diz, espírito não come, lá vão comer. Lá vão plantar, lá vão construir, vão edificar. Só que tem um fator interessante. Não vai ser um trabalho cansativo, como aqui nessa terra, que a gente trabalha e quando chega no final do dia, imagine como nós estamos aqui, depois de montar essa estrutura toda. Tá certo? Então, se você for pensar nesse sentido, você vai ver que vai ser o trabalho vai ser como se fosse um hobby. Vai ser gratificante. A gente vai sentir o prazer de trabalhar. Esse é o ponto que a gente precisa salientar. As pessoas têm que admitir, têm que entender. Tá certo? Agora, esse quadro é muito preciso e é muito bonito. Quer ver uma coisa interessante? Tem mais, olha bem. Profeta Isaías ainda, capítulo 66, verso 23. Não vou nem fazer menção do 22, se você quiser você pode olhar. Porque no 22 ele fala, porque o novo céu e a nova terra que eu de formar, assim será a vossa posteridade. No verso 23, e que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, você observa que vai ter trabalho, mas vai ter o tempo do culto, vai ter o tempo da adoração, vai ter o tempo da comunhão. Se você pensar nesse sentido, você vai ver que o negócio é bem preciso. Então, Deus está fazendo é para a gente, é para mim, é para você. E, por sinal, esse é mais um motivo, porque dentre os muitos motivos pelo qual a gente cultua, pela qual a gente santifica o sábado nessa terra. Porque nós estamos aprendendo nessa terra como devemos viver na eternidade. Lá nós vamos santificar o sábado. Lá não falou domingo, lá não falou segunda, lá não falou sexta, lá não falou quinta, falou sábado. Então, se você for pensar nesse sentido, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha numa outra parte muito importante também. O Apocalipse. Para aquelas pessoas que acham que o negócio não é como a gente está descrevendo. Ah, ninguém viu, não. Vão ver. Olha, Apocalipse capítulo 21, versos de 1 em diante, diz assim: vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, olha, ele se identifica. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adornada como uma noiva, ataviada para o seu esposo. E disse-me, olha bem, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, você já pensou, é que o inimigo colocou para a gente viver em um mundo, a gente vê tanta coisa ruim, desagradável aqui nessa terra, que as pessoas desacreditam que a possibilidade de morar em um lugar onde não vai haver morte, onde não vai haver agência funerária, onde não vai haver farmácia, onde não vai haver luto. Então, esse é o quadro, esse é o problema. Então, se a gente pensar um pouquinho mais, nós vamos sentir mais motivados, vamos sentir o prazer maior de estar nesse local tão aprazível. Para mim, só isso aí já seria tudo, já seria o suficiente, mas tem muitas outras coisas além disso aí. Por sinal, eu até fico admirado como tem pessoas que ainda olham para o Apocalipse como se fosse um bicho de 7 cabeças.
Não, não é isso não. Lá tem o bicho de 7 cabeças também. Mas tem muita coisa tão boa que a gente, vendo a coisa boa, encontra motivo, entendeu? Para apreciar o Apocalipse. Você quer ver? A partir do verso 10, ele vem descrevendo da santa cidade. Olha que preciosidade de cidade, de ouro. A cidade de ouro. O muro de jaspe. Tá certo? Então isso é para você ter uma ideia como que é essa cidade. Essa cidade, ela vai ser, além de murada, vai ter portas. E imagine porta de cidade que é grande. São 12 portas. E é bom a gente considerar que as portas serão de pérolas. E cada porta vai ter o nome de um dos filhos de Israel. Depois ele continua descrevendo o seguinte, que a cidade vai ter 12 fundamentos que serão de pedras preciosas. Então, tenta ver essa beleza toda. Ele continua descrevendo assim. Ele fala que vai haver um mar como se fosse de vidro, um mar de cristal, uma coisa, entendeu? Vislumbrante, uma coisa fantástica. Só para você ter uma ideia o que Deus tem preparado para os seus filhos. Esse é o ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. Então, diante dessa cena toda, ainda vai ter o rio da vida dentro da cidade, a árvore da vida. Lembra da árvore da vida que foi descrita lá no Jardim do Éden? Onde Adão e Eva, entendeu? Lá tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo? Então, essa árvore da vida vai estar lá também. E é bom a gente considerar que essa árvore vai produzir fruto de mês em mês. Não vai ser uma safra única por ano, que nem a gente tem nos nossos dias, não. Vamos ter fartura. Essa é a cena que me encanta. Depois de tudo isso, nós vamos ver o seguinte. Não vai ter templo lá, porque a presença de Deus vai ser o templo. Então, esse quadro, agora nós vamos ver, essa cena também me empolga muito. Tem pessoas que acham que lá vai ser um abstrato, como eu já tenho falado várias vezes. Não, não vai ser assim não, tenha paciência. Sabe por quê? Adão, no Jardim do Éden, estava inclusive junto com Eva, em matéria, em corpo. Deus fez Eva da costela de Adão. Assim descreve o livro de Gênesis, certo? Agora, lá vai ter Adão e Eva, o casal. E nós vamos estar em família nesse local precioso. Esse é o ponto importante. Então, como que vai ser abstrato? Vai ser em matéria. Como eu já falei, matéria abstrato não come, né? Não é assim? Então, pensa, Deus quer o melhor para você. Agora, se você ficar pensando que não é, depois quem vai perder é você. Eu estou crendo no que Deus deixou documentado na Bíblia Sagrada. Agora, você só vai conseguir pegar gosto por isso quando você começar a contemplar a Bíblia. Tira tempo para ela. É tempo para o TikTok, é tempo para o Kawaii, é tempo para o YouTube, e vai tempo para muita coisa. E para Deus? Para Deus não, para você, porque Deus não precisa de você, você que precisa dele, tá certo? Agora, ele está interessado em você, você que vai decidir. Então, é uma ocasião bem apropriada. Então, Deus está querendo o melhor. Não perder tempo, não. Eu entendi que isso é útil, por isso que eu estou desejoso e até compartilhando para o bem. Você quer ver uma outra coisa interessante? Você está me vendo aqui, está me vendo. Eu não estou te vendo, eu não estou sabendo quem está me assistindo pelo YouTube ou por outras redes sociais. Mas sei de uma coisa, quando chegar lá na nova terra, você que está me vendo, você vai falar, vê o Pascoal andando, e você vai falar, ô Pascoal, olha que interessante, e você vai correr atrás de mim, Pascoal, você aqui? Eu falei, sim, eu aqui, que bom. E você, quem é? Você vai dizer assim, mais ou menos assim, ó Pascoal, você não me conhece, mas eu vou me apresentar,
Tá bom assim? Aí você vai falar seu nome, né? Lógico, e vai dizer, olha, você estava lá naquele galpão, armando a ferragem da igreja de 27º dia de Poço Comprido, lembra? Até seu neto, o Robson Gabriel, estava com você armando a ferragem. Então, e eu assisti aquele vídeo, eu entendi aquela mensagem e aceitei, mudei de vida. Deus me deu a graça de estar aqui e nós vamos nos abraçar, nós vamos nos reconhecer, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos alegrar juntos e glorificar a Deus por esse gesto tão maravilhoso. Agora, depois de toda essa cena, qual vai ser a sua posição? A primeira pergunta é o seguinte: você já decidiu ao lado de Deus fazer a vontade dele e se preparar para morar com ele na eternidade, tão real, tão física, tão natural como você está vendo nos escritos sagrados? Então, se você não tomou essa decisão ainda, agora é uma hora bem própria. Você não precisa ter vergonha. Você ir sozinho, aí onde você está, pronto, diz aí no seu coração: Senhor, olha, me aceita como teu filho conforme o Senhor me prometeu. E me toma em tuas santas mãos, me segura nos teus caminhos, me dê a graça de viver nessa terra, a cada instante contigo, se preparando para morar contigo na eternidade. Você já pensou que maravilha essa decisão sua? Você já pensou que fantástico, que precioso vai ser essa decisão? E se você já tomou essa decisão, então agora outro passo importante. Diga: Senhor, pela tua graça eu já tomei essa decisão e estou feliz. Agora eu queria uma coisa do Senhor: me segura nos teus caminhos, não permita eu desistir, não permita eu esmorecer por hipótese nenhuma. Esse é o passo importante. Tenho a certeza que vai ser para o seu bem. Nós vamos nos encontrar na nova terra, tá certo? Agora, pela graça de Deus eu quero estar lá. E você quer também? Então essa é a ocasião para você pegar firme nos braços do Senhor, segurar nas mãos dele e não retroceder por hipótese nenhuma. Eu quero estar lá e gostaria que você estivesse também, tá certo? Vai ser gratificante a gente comemorar esse encontro virtual, que lá vai ser real. Vamos nos conhecer, vamos comemorar juntos. É coisa que só Deus, na sua misericórdia, pode fazer por nós. Apesar de fracos, apesar de pecadores, mas desejosos. Então, todos estão prontos? Tá certo? Eu quero, pela graça de Deus, estar lá. E espero que você também tome essa sábia decisão a bom tempo. Aqui está. Jesus disse: você deve estar atento. Ele vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir essas palavras. Você quer também? Muito bem. Pela graça de Deus terminamos mais uma grelha para o Radier, tá certo? Então, e obrigado por você ter estado conosco durante esse vídeo. Espero que na próxima semana você esteja conosco mais uma vez.